Vocês estão me ouvindo agora? Ué, não sei. Só desliguei e liguei o microfone de novo. Eu estava falando que tem pouca gente na sala. Que vocês pediram aula de manhã, vocês têm que estar aí, cara pálida. Eu tava tentando botar a senha Objetivo Manhã e o nome da sala é Objetivo Manhã. Aí eu fiquei 5 minutos aqui pateteando. Bom dia, bom dia, bom dia. O sol já raiou na fazendinha. Gente, eu sou lento de manhã, bem mais lento. Quem pediu aula de manhã está. É verdade. Bom, Eduardo. É, é para avisar os amigos e os colegas, os coleguinhas, que vocês nem tiveram, né? Aquela coisa assim de conhecer. Bem, gente, agora com essa coisa da aula da manhã, eu me perdi um pouco. Eu vi com vocês na tarde, na semana passada, proposta de intervenção, né? Me organiza aí a mente. Vocês eram do extensivo manhã-tarde, né? Tá. Proposta de intervenção. Beleza. Cheguei a terminar? Terminei, né? PI, né? Terminei PI, tá, beleza. Então nós vamos ver agora uma coisita que eu adoro, que é planejamento, tá? Vamos ver planejamento. Planejamento, gente, é uma coisa importantíssima. Eu quero saber de vocês quem faz e quem não faz planejamento. Me diz aí. A única que falou faço foi a Júlia, né? As pessoas dizem que tenta. Eu não posso, gente. Vocês não podem sair dessa aula sem planejamento. Eu vou explicar a importância dele, tá? E vou explicar como fazer também. Então, essa aula é assim, ó, muito importante. É uma das aulas mais importantes do ano. Eu escrevo várias frases na folha de rascunho e vou encaixando. Vinícius, lamento te dizer que isso não é um planejamento, né? Isso pode ser qualquer coisa, mas planejamento não é. Deixa eu perguntar para essas pessoas, Gabriela, Matheus, Clara, Laís, que tentam. Vocês se sentem seguros na redação depois que fazem o planejamento? Me diz aí. Mais ou menos, a Gabriela disse. Eu geralmente escrevo do que eu quero falar primeiro, quem citar. Mas tu vai para a redação assim, ó, tá, eu sei tudo que eu vou fazer, eu estou segura, né, eu estou seguro. O Matheus disse bem mais seguro. Então, possivelmente, o teu planejamento ele tem resultado, Matheus. Planejamento é o esqueleto do texto. Esse aqui, ó. Esse é o planejamento. Tirei um print e me marquem. Esse aqui é o Skelex. Tá? É... Vamos lá? Então vamos lá. Bom, gente, planejamento tem a ver com projeto de texto. E o projeto de texto é muito avaliado lá no Enem, na competência 3, tá? Para quem não faz planejamento, não gosta de fazer planejamento, eu convenço essa criatura com uma coisa muito simples. Meu querido, isso vale nota, tá? Então,
Às vezes a gente não quer fazer as coisas, mas vale nota. Isso vale nota. Real oficial, gente. Isso vale nota. A competência 13 é dividida em organização do texto e projeto de texto, tá? Então, o planejamento, ele precisa estar lá. E pensem, gente, quanto mais bem feito for o planejamento, menos pensamento a gente vai precisar fazer na escrita da redação. Essa é a síntese para início de aula. Quanto mais bem feito e mais completo for o planejamento, menos pensamento precisará ser feito na hora da escrita da redação. Pensa o seguinte: quando vocês organizam os estudos de vocês, tá? Quando vocês planejam os estudos de vocês, vocês precisam pensar em que vocês vão estudar. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou estudar agora? Vocês ficam perdidos? Não. Vocês têm uma produtividade maior e vocês sabem, terminei matemática, vou para química, né? Porque isso estava planejado. Quando vocês não planejam, vocês têm que fazer igual. Essa é a moral, vocês têm que fazer igual. Como é que eu vou fazer algo sem planejar? Bom, aí eu vou ter que me virar na hora em que eu estou fazendo. É a mesma coisa a redação, tá, gente? Segura aí 2 segundos que eu vou só suar no nariz, que eu estou, né, gripado. Voltei. Gente, mesmo que a gente não, se a gente não estivesse em quarentena, eu não ia conseguir dar aula para vocês, porque eu tenho sintomas, né? Mas na verdade eu tenho rinite alérgica. Rinite alérgica desde sempre, assim, né? Então eu tô me cuidando bem, eu não tô com febre nem nada. Eu sei que é o meu normal esse quando começa o inverno. Mas enfim. O que nós precisamos ter no planejamento? Então, anota aí, cara pálida. O planejamento deve ter tese, argumento 1, argumento 2, repertório, a proposta de intervenção completa e a relação entre os argumentos. Tese, argumento 1, argumento 2, repertório, proposta de intervenção completa com 5 elementos e relação entre os repertórios. É causa e consequência, é oposição, né? Algo desta ordem. Gente, uma pausa aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu dei aula essa semana no YouTube para o Me Salva, uma aula aberta que tinha ali umas 20 mil pessoas. E eu fiquei apavorado. Eu já trabalho lá faz tempo e a gente às vezes tem essas aulas abertas e, enfim, vem um monte de gente. Mas tinha muita gente e muito possivelmente gente que não está conseguindo estudar em escola pública e tal. E eu fiquei apavorado, porque assim, eu estava falando lá, tipo, gente, coloquem os elementos assim, e um monte, assim, não era uma ou duas, era 20 perguntas, tipo, o que é elemento? O que é proposta de intervenção? O que é PI?
Como é que eu faço API? O que é isso? Tem que ter isso, sabe? Ou seja, mostra claramente uma distinção, né, ah, social e educacional, óbvio, mas mostra também dois Brasis, né? Brasil do Sul e Brasil do Norte, Brasil do Sul e do Nordeste. O YouTube é, né, aberto para todo mundo. E mostra o quanto vocês, por exemplo, já estão na frente, né? Pensem nisso, tá? Ah, bom, isso aí eu nem vou discutir aqui, Laís, porque aí a gente perde toda a aula, né? Mas eu fiquei apavorado no sentido das pessoas querem escrever redação pro Enem, mas elas não sabem nem escrever. O que é isso? Né? Tá, então essas coisas vocês vão colocar no planejamento de vocês. Aí, além disso, gente, além disso, o que vocês precisam cuidar? Dosagem entre argumento e repertório. Isso jamais para o rascunho, tá? Divisão gráfica e margens. Palavras do tema. Desenvolvimento de informações, tá? Vamos ficar aqui nessas duas primeiras coisas. Cuidar na hora do rascunho para dosagem entre repertório e argumentos. O que é isso, né, gente? Lá no nosso desenvolvimento, nós vamos precisar colocar argumento e nós vamos precisar colocar repertório, né? Ou seja, o que vem da gente e o que vem do mundo, informação externa e informação nossa. Isso precisa estar bem equilibrado. Os repertórios, eles não podem se sobressair à argumentação, tá? Por que não, professor? Porque o que eu quero ver é a tua argumentação. O texto é argumentativo. Repertório é só o pilar da argumentação. Então, eu preciso sim ter para sustentar, mas o que importa é a minha argumentação. Não coloquem muitas informações, coloquem poucas informações e desenvolvam essas informações. A lógica é essa. Tá bem? A gente está trabalhando demais. Pensa o seguinte. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui da minha apostila. Aqui. Pensem o seguinte, ó. Se todo mundo quer chegar na escrita oficial, certo? Todo mundo quer chegar aqui. Só que tem um caminho para chegar aqui, como tudo na vida. Vocês querem ser aprovados, mas, né, a gente precisa fazer um cursinho. Aí, o que a gente precisa fazer, queridos? Nós temos uma folha em branco. Isso nós já temos. Se a gente faz esse pulo aqui, ó, é um pulo muito mais distante e de chance de ser muito mais dispersivo. Eu posso fazer de repente esse caminho e no meio do caminho eu me perder. Se eu faço pequenos pulinhos e me amparo em, né, ilhas, me amparo em ferrolhos no meio do caminho, eu tenho ali um plano de texto, eu tenho um rascunho e tudo fica um pouco mais fácil, é muito mais plausível e a chance do meu texto não ser dispersivo é muito maior. Então, esses dois momentos antes da escrita definitiva e oficial, eles são importantíssimos justamente para guiar a escrita oficial. A escrita oficial, ela é apenas o resultado. E o resultado, ele vai depender muito do processo. E o processo está justamente no plano de texto e no rascunho, tá? O Eduardo está perguntando se nós vamos ter
Aula sobre repertório. Obviamente, Eduardo. Sim, 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 sim. Sobre argumentação. Eu falei uma coisa e li outra. Tá? Agora, vamos pensar o passo a passo para fazer o planejamento. Só que antes disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. A autoria é igual à organização, tá? Posso até ler para vocês. Esse aqui é o material do INEP. Isso aqui não fica gravado, né? Não. Isso aqui é o material do INEP. E o INEP vai dizer o seguinte. Isso aqui é para os corretores. Os corretores têm que ler isso aqui todos os anos para fazer as... senhor, tu corrige? Não, porque eu dou aula de redação, né? Mas eu tenho lá minhas fontes. E aí o Enem vai dizer isso aqui, gente. Olha só. Há muito o conceito de autoria é discutido, várias são as teorias e renomados os autores que o definem. Para nós, no entanto, na avaliação de redações, o conceito de autoria se mostra relacionado ao projeto de texto elaborado e ao desenvolvimento de informações. Isso significa que um texto com autoria é aquele que o participante apresenta um projeto de texto estratégico e consegue cumprir de maneira organizada o que foi programado nesse projeto. Autoria é projeto de texto, autoria é organização. Essa questão da autoria, mas eu não vou ser autor se eu estiver copiando. Não, não é isso que eles estão avaliando. Eles não querem uma pessoa, eles não querem que nasça no Enem um novo Saramago. Não é isso que eles querem, entendeu, Carapaz? Um novo Guimarães Rosa, um novo Machado de Assis. Eles não querem isso. Eles definem a autoria como aquela pessoa que conseguiu manter o seu projeto, fazer um projeto e manter o seu projeto para que o seu texto fosse estratégico, para que a argumentação fosse mais eficiente. Essa é a noção. Tá bem? Agora, acho que eu vou fazer minha barba de novo. Agora, como é que eu vou fazer o meu planejamento? Bom, passo a passo, então. O momento mais importante. Pausa. Próximo vídeo do meu canal lá no YouTube é justamente planejamento. Sai segunda ou terça, tá? Lá no Prof. Henrique Araújo no YouTube. Pelo amor de Deus, criatura, se inscreve lá, né? Tá? Eu não fiz esse canal na pandemia, eu fiz em janeiro para tentar fazer alguma coisa, né, com a câmera na vida. Tá, mas já tá gravado e vai sair na segunda ou na terça. Beleza? Aí vamos lá. Passo a passo, então, de um bom planejamento. A primeira coisa, ler a proposta e os textos de apoio e escrever o tema no rascunho. Tá? Ou seja, como assim, senhor? Isso é óbvio. É óbvio. A gente vai começar pelo óbvio. Vou ler a proposta, eu vou ler o tema e eu vou ler os textos de apoio. E aí tem lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu vou pegar a minha caneta Bic transparente e azul, né? É azul? Não, é preta, né? E a minha caneta preta e eu vou escrever as palavras democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu quero que vocês escrevam o tema, porque às vezes a criatura ela pega assim, tipo assim, tá, democratização do acesso ao cinema no Brasil, entende? Acesso ao cinema, democratização e tal, e vai. E daqui a pouco esquece o Brasil. Ou é tipo assim, democratização de acesso. Tá, é cinema, entendi. E esquece democratização de acesso. Então eu quero que vocês escrevam o tema em letras garrafais lá no início da folha para entender que é aquilo ali que eu vou ter que escrever.
todas aquelas palavras eu vou ter que colocar na minha redação. Todas. Se tem Brasil, vai ter Brasil. Tá? Aí, depois disso, responder por que existe. Ou seja, aqui eu vou encontrar o tema. Desculpa, o problema. Exemplo. Por que não existe, nesse caso, né, a democratização no Brasil? Ou por que existe a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Por que existe isso? Vinícius, próxima aula para ti, tá? Sobre isso. Não tem esse receio, os textos de apoio estão lá e eles precisam ser lidos. É muito ruim esse receio teu, sim. Tá? Mas na próxima aula eu vou comentar um pouquinho mais sobre os textos de apoio. Tá? Não tem esse perigo. Tá? Vocês têm que ler os textos de apoio justamente porque eles dão um direcionamento. Mas eu não quero chegar nisso agora. Tá? Então, o segundo passo é esse, encontrar as causas. Por que existe a manipulação? Por que as pessoas não vão no cinema? Aí eu vou encontrar a causa, e a minha argumentação vai ficar por causa. É o que eu mais gosto. Tá? Então, tipo assim, por causa da Netflix, por causa dos serviços de streaming, que estão sendo populares, muito populares. E por causa do. Porque é caro, tipo, é caro, é muito caro, sabe? As pessoas. O Brasil é um país pobre. Eu cheguei nessa conclusão. O Brasil é um país pobre, não é um Brasil desigual. Além de ser um país desigual, é um país pobre. As pessoas, gente, quando estoura uma crise dessas, primeiro, não tem como condenar aquele comerciante, pequeno comerciante, que precisa daquele dinheiro que mesmo que as pessoas não estejam na rua, ele está desesperado, ele precisa vender lá a garrafinha dele, o óculos dele. Imagina esses, como é que a gente chama não é os refugiados, né, que vendem lá num comércio irregular. Como é que essas pessoas sobrevivem? Tá? E como é que elas vão no cinema? As pessoas elas estão assim desesperadas nas filas da caixa, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para buscar R$ 600, que não é pouco, mas também não é muito, que dá para comer de repente. Não dá para ir para o cinema. O cinema às vezes se eu vou num final de semana e eu tenho um passeio em dupla, na época que a gente ia, né? É o que? 50 pila. 10% disso. Tá, então é caro. E nós temos serviço de streaming. Pronto, encontrei 2 causas. Deixa elas guardadinhas lá. 3. Levantamento de ideias. Era o que eu já estava fazendo, né? Eu já estava fazendo isso. 3. Levantamento de ideias. O chamado brainstorming. Sabe aquela hora, não sei se alguém aí quer publicidade, as empresas de publicidade fazem isso, né? O brainstorming, que é assim, chuva de ideias. Vem ideia. Ai, mas é ruim. Deixa, vamos marcar. Quanto mais ideias, melhor. Depois a gente resolve. Mas primeiro a gente sacode a poeira do cérebro. Tá? Então era mais ou menos isso que eu estava fazendo agora. Refletindo a respeito. Os serviços de streaming. Bom,
aí tanto se popularizaram que as outras empresas estão fazendo. Acabou o monopólio da Netflix, né? Agora tem a Amazon Prime, agora tem a Globoplay, né? Tem vários. Todo mundo quer o seu serviço de streaming porque a Netflix fez muito sucesso. E, inclusive, estou achando o catálogo da Netflix muito ruim ultimamente. Não consigo achar coisa boa ali, né? Mas ficou famosa, né? Então, enfim, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. E vou levantando, vou colocando tudo isso no papel, tudo isso, os repertórios que eu tenho, alguma coisa de texto de apoio posso botar lá também. E vai. Aí, o quarto é a seleção desse repertório. É a seleção do repertório. E é o momento de desapegar. Então, o que eu encontrei bom aqui de dados ou de autores ou de conceitos ou de fatos históricos. Eu lembro do surgimento do cinema com os irmãos Lumière, lembro vivo, mas eu sei sobre, foi lá em 1895, isso estava no texto de apoio que eu coloquei. Tá? O George Méliès, sei lá, eu lembro, eu sei dessas coisas. Ou eu sei que, enfim, que Hollywood movimentou bilhões. Vou colocar tudo lá e depois que eu colocar tudo lá, o que eu vou fazer? Selecionar. Como é que eu seleciono? A partir do meu D1 e do meu D2, a partir da minha causa 2. Tá? Aí eu vou ter os 5 momentos. O quinto momento. Organizar os desenvolvimentos. O que vai para o D1? O que vai para o D2? Quais são as informações principais do D1 e do D2 e quais são as informações secundárias? Quais informações eu vou levar para desenvolver realmente em D1 e D2? Tô com o aspecto acabado, gente. E, me sentindo horroroso. Vou desligar essa câmera. Eu sei, eu estou a proposta de intervenção. Com 5 elementos. Tá? Gente, vou mostrar para vocês a partir da minha apostila. Essa apostila tá à venda, tá? Ó. Isso aqui é o exemplo de planejamento. Escrevi o tema aqui. Minha opinião, tese, ideias de repertório para D1 e para D2, a proposta de intervenção com 5 elementos. Eu quero que vocês coloquem os 5 elementos nesse momento. Esse é o momento de pensar a proposta de intervenção com agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Tá? Depois é só colocar. Depois é só check. Não deixa para criar a proposta lá no final, quando de repente vocês já estão angustiados com outros elementos externos, tempo, a prova de linguagens e x e y, tá? A proposta é agora com 5 elementos. Tem que estar definido, não é a frase solta, tá? Mais algumas coisinhas em relação a planejamento. Plano de texto não é texto. E texto não é plano de texto. Então, frases não são plano de texto. Parágrafos não são plano de texto. Às vezes eu quero o plano de texto da criatura e a criatura me chega com um meio rascunho e diz que aquilo é o plano de texto. Não, aquilo já é o rascunho. Plano de texto é esqueleto, é
esquema, certo? É uma árvore, sei lá. Algumas dicas para explicitar plano de texto. Mostrar os argumentos na introdução. Isso vai mostrar que tem projeto. Então, ao final da introdução, eu já falei isso para vocês, no final da introdução, enfatizar D1 e D2. No fechamento do texto, o último período do texto, retomar um repertório dado anteriormente, de preferência na introdução. Então, eu comecei lá trazendo o Chaves e eu vou voltar dizendo do Chaves, né, no final. Eu trago Drummond no início, vou fechar o texto com Drummond. Isso é o texto circular que a gente chama, tá bem? Beleza, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo de planejamento. Deixa eu ver se eu consigo achar. 5. Isso é competência 4, 4. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um outro exemplo de planejamento. Eu tenho o tema, eu tenho a minha tese, o que eu penso a respeito do tema, D1 e D2. Tá? No D1, qual é o argumento principal? Altos preços dos ingressos. Repertório, mostra, por exemplo, quanto a criatura ganha. O IBGE mostrando desigualdade e a pobreza no Brasil. Cito alguém falando que a cultura é cara, não sei. D2, argumentos. Popularização do serviço streaming. Repertório, também. Quem é que eu vou trazer aqui? Qual fato histórico? Como é que eu vou trazer, por exemplo, o cinema dominando o teatro? Agora o cinema está sofrendo. É cinema. Achou que ia ficar para sempre? O teatro também já foi a grande arte da burguesia, né? Até o século XIX. Aí surgiu o cinema, acabou o teatro. As pessoas iam assistir cinema. Depois a televisão, né, nos anos 60 ali, ela terminou com o monopólio do cinema e passou a entrar na casa da classe média. Aí, agora, temos o serviço de streaming popularizando com a televisão. É assim mesmo que acontece. Tá? E a API, a proposta de intervenção. O mundo dá voltas, né, queridinho, cinema? Essa indústria bilionária? Pois é, essa indústria bilionária. Tá? Então, eu acho que ficou mais claro para vocês o que precisa ter no nosso planejamento, né? O esqueleto ele é formado por tese, é a cabeça, né? Os argumentos, o repertório e a proposta de intervenção. Esse é o meu esqueleto, certo? Esse é o meu esqueletinho, tocando violino. Isso aqui é um retrato, né, do Brasil atualmente. As pessoas morrendo e a gente ali tocando violino. Foda. Tá, meus amores? Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Faz planejamento. Isso é avaliado na 3, tá? Faz planejamento. Super importante. Beleza, amores? I need to go now.
I have other class in other group. Beijo, gente. Se cuidem. Corações para vocês. Amo vocês. Ah, gente, vou passar um... Peraí. Vou passar um tema de redação. Passar um tema de redação e a proposta de... Deixa eu passar aqui também a apostila. Passar um tema de redação e a proposta completa estou enviando para o ensino. Tá, ensino. Estou enviando agora, senão depois eu esqueço. Eu falei para vocês que eu ia passar, né? Não passei para o ensino semana passada. Espera aí. A persistência do analfabetismo na sociedade brasileira. Tema de redação. Tá? Esse é o tema da semana. Estou enviando para o ensino agora. O ensino possivelmente pega aí para vocês a proposta completa. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Se cuidem.